Se você era fã de Elite e ficou com aquela crise de abstinência quando Elite acabou, não se desespere, porque a Netflix atendeu aos pedidos aí dos abstinentes em Elite e trouxe pra gente uma série sósia. Acredite, sim, sósia, porque a essência ali, meus queridos, é muito parecido. Não vou dizer que talvez seja melhor, talvez ela venha se afogando como as últimas temporadas de Elite, talvez. Então fica comigo até o final do vídeo pra gente conversar um pouquinho sobre esta série que bombou estas últimas semanas, na verdade. Eu sou a Casa, vocês estão no Scriptando e sim, bora pro vídeo! Nessa primeira parte do vídeo não teremos spoilers, e sim um pequeno resumo sobre o que é a série, onde ela está ambientada e seus personagens. Mas fica comigo porque você vai valer a pena os spoilers. Fica aí, fica, por favor. A série em questão se chama Olimpo. E ela chegou na Netflix ali 20 de junho de 2025. Sim, eu sei que estamos um pouquinho atrasados, mas não importa, porque eu terminei agora, tá bom? Mas ela vem ali com uma história que ela meio que tentou imitar um pouco a essência de Elite, misturando um pouco de drama, com a parte de ética, com esportes, com uma escola para fortes e empoderados atletas, e traz ali uns episódiozinhos que duram mais ou menos entre 42 e 48 minutos. E a história se passa num lugar bem fictício que se chama Centro de Alto Rendimento Pirineus. Esse centro de treinamento tem basicamente como função pegar jovens talentos e lapidar eles ali, cada um no seu esporte específico e nas suas melhores áreas, e torná-los campeões olímpicos. Esse centro ele se encontra ali num lugar bem isolado, lá nas montanhas espanholas, não sei por que raios disso, mas tudo bem, longe da distração do mundo comum, é um centro ali de alto rendimento que vai ficar conhecido, né, durante a série como CAR. E ali, olha, não há espaço para falhas. Já digo logo, tá bom? Cada segundo conta, porque cada movimento pode definir o futuro de uma carreira inteira no esporte. Afinal de contas, eles vão representar a seleção espanhola nas Olimpíadas e nos mundiais, depende de qual esporte, porque às vezes tem esportes que não estão nas Olimpíadas, como o rugby, por exemplo, se não me falha a memória. E é nesse ambiente de tanta pressão que a gente acaba conhecendo a principal protagonista, que se chama Amaya. Que na verdade eu fiquei muito na dúvida se ela era protagonista, porque tinha momentos que eu não sabia se ela era protagonista, se ela não era, porque eles faziam tantas entrelinhas e mudanças entre um personagem que parecia ser principal, mas que de repente deixava de ser principal e depois o outro voltava, que eu me perdi em quem era o astro. Mas enfim, toda a história basicamente ela vai se tornar muito envolto ali da Maia, porque ela é a capitã do time de nado artístico. E ela sempre foi tida como referência, como a melhor, o padrão a ser alcançado naquele esporte. Só que aí as coisas começam a mudar um pouco quando a sua melhor amiga e parceira de equipe, a Núria, ela começa a superar ela em algumas avaliações. Só que de uma forma bem repentina e inexplicável. E inicia ali um certo mistério que a gente não sabe muito bem porque, na verdade, não é desenvolvido. Isso acaba gerando um certo desconforto na Maia. Por quê? Porque ela estava acostumada a ser o centro das atenções, né? E ali ela sente meio que ela tá perdendo um pouco do palco. E aquela amizade que era bem íntima, ela começa a se transformar num duelo ali um tanto silencioso, porém cheio de sorrisos, com certas falsidades e uns olhares até tanto quanto atentos. Só que ela começa a observar que Núria não é a única dos atletas ali que começa a ter desempenhos altíssimos e de forma inexplicável, que deixa ela meio com uma orelha em pé, sabe? E nesse meio tempo, a gente tem a aparição ali de uma nova atleta, né? Que é a Zoe. Que, olha, ela é uma atleta lá ela é uma heptatleta, algo aqui. Ela é aquele negócio de atletismo que faz tudo. Corre, pula na vara, salto de 100 metros, de 200 metros, salto rápido, sprint, enfim. Ela faz todas aquelas paradinhas ali de atletismo. Só que ela é uma personagem que, na minha concepção, foi uma personagem tão jogada que eu não... a essência dela ali, sabe? Não teve desenvolvimento. Ela foi uma personagem que a gente inicia o primeiro episódio ali com ela, daí ela fica super felizinha porque ela foi chamada para o CAR, aí depois acontece meio que um acidente, aí ela fica super mal e todo mundo acredita que ela é uma mega atleta, sendo que ela só falha em todos os testes lá que ela vai fazer lá do atletismo. Ela é ruim pra caramba. Aí do nada aparece o interesse romântico, que eu não sei de onde é que surgiu, porque elas já se conheciam, mas isso não fica explicado. Aí assim, sinceramente, a gente fala já sobre isso.
E nesse tempo a gente vai sendo apresentado também a outros personagens, como por exemplo o Rocky, que ele é a estrela do time de rugby, né? E além dele a gente também vai apresentado ao Christian, que o Christian é o namorado da Maya. Aí pra mim o que mais me intriga aqui é o Christian, tá? Vou falar já sobre ele, mas guarda aí o nomezinho dele. Primeiro eu vou falar um pouco sobre o Rocky. O Rocky, ele é aquela estrela do time e tudo, só que aí ele tá combatendo ali todo o preconceito sobre a sua sexualidade que sofre ali num mundo extremamente machista do rugby, né? Ou na maioria dos esportes no geral. E ali ele começa a se envolver, primeiro ele se envolve com um rapaz lá, detalhe, quase todo elenco ali é de elite, tá? Das últimas temporadas de elite. Ele acaba ali se envolvendo com um dos rapazes e aquele rapaz fica meio assim, porque ele acaba postando uma foto que tirou com eles lá depois que eles têm um tcheca na boteca. E o cara lá fica meio chateado, porque ele não queria que ele postasse. Pô, mas ele, né, tirou a foto lá e ele deixou. Aí o amigo Christian lá dele, meu babaca, vai e posta a foto. Aí ele fica meio assim, tá ok, já postou mesmo, né, cagada já tá feita, então deixa. Aí basicamente, o dilema do Rocky é esse. É ele enfrentar a homossexualidade dele num ambiente extremamente machista e como isso impacta, porque o treinador, quando descobre a foto, né, lá que ele publica, o treinador simplesmente exclui ele do time, sendo que ele era o capitão e o melhor jogador do time. E junto com isso, vem o personagem do Christian, que também é um jogador de rugby e o namorado da Maya, como eu havia dito. Só que o que acontece? Ele é expulso, não é que ele é bem expulso, ele é meio que expulso, tá? Expulso, né? Porque ele é mandado embora, tá? Dá um pé na bunda dele. Fala que ele não é rápido o suficiente, que ele não é forte o suficiente, que ele não serve pro esporte. Então, beijo na testa, querida, a gente se vê em Disney. Foi basicamente isso. Ele vai pra casa muito chateado. E o que acontece? Olha só, ele é irmão de um dos 3, que eu acho que são donos representantes da marca Olimpo. Olimpo que dá o nome à série. Essa marca Olimpo é ela quem é responsável pelos patrocínios, responsável por alavancar a carreira de alguns atletas, de 3 atletas muito sortudos, porque eles são escolhidos ali a dedo, como feito ali como é que fala, menino, que eu esqueci? Curadoria de atletas, isso, e escolhe os 3 melhores, né? E o que é que acontece com isso? O menino Christian, depois de levar um pé na bunda, vai-se embora. Só que aí ele fica, tipo, um dia fora e ele volta como se tivesse entrado na máquina do Capitão América. Aí tu olha assim, mas menino, o que danado foi isso? Sabe? Uma coisa que não sabe, o contexto não entra, não faz sentido. Aí todo o enredo vai se basear no quê? Na Maya tentando descobrir o que é que aconteceu com a Núria, porque a Núria ela começa a passar mal lá e tem um ciricutico em um dos treinamentos e simplesmente levam ela pra fora, vai-se embora. Tipo, ninguém sabe nada, ninguém sabe pra onde ela foi, o que é que fez, pra onde é que vai, enfim. Ela passa a série inteira querendo saber o que é que aconteceu com a Núria, porque ela sabe que alguma coisa está errada. Depois a gente tem um Rocky ali vivenciando toda a luta com a sua homossexualidade para tentar combater isso, né, no time de rugby, se envolvendo com outro rapaz lá também que não quer muito que saibam não das peripécias sexuais dele. E o Christian, nesse negocinho de briga com a Maya, ai que você não me apoia, ai que você é muito egoísta, agora que eu voltei muito do bacanudo, você não me quer, porque você não me apoia, acaba se envolvendo com outra menina lá que ela aparece assim, só pra roubar ele dela, pra poder criar uma intriga, e a gente tentando entender como é que ele virou tão forte em um dia, 2 dias como muito. Não faz sentido. E a outra Zoe lá tentando se superar. Todo mundo falando que ela é foda. E eu até agora não vi nada demais na menina. Porque, olha, sinceramente. Até que vem os 3 escolhidos. Os 3 escolhidos é o Rocky, a Zoe, o Christian. Depois a gente descobre que a Núria era a 4ª. Essa teve uma exceção. Era a 4ª. E o plot twist, que não tem nada de plot twist nisso, não tem nada. É que a Maya finalmente descobre a verdade. E ela realmente descobre que algum desses tantos quantos atletas ali estavam usando uma coisinha ali, um entorpecentezinho que deixava eles um tanto quanto muito bons naquilo que se fazia. Ou seja, estavam usando um negocinho que não devia ser usado. Mas venhamos e convenhamos, que negocinho bom danado era esse? Porque
o Christian virou o Capitão América, de verdade. Não tinha o menor sentido. Sem falar que o Rocky, em um dos jogos lá, um dos amiguinhos pimpões dele, de propósito, pisa na mão dele com uma chuteira e a mão dele fica deste tamanho. Aí um lá dos carinhas lá da Olimpo resolve convencer ele, olha, a gente tem um negocinho ali que vai te ajudar com a dor. E o menino simplesmente deixa de sentir qualquer tipo de dor. Ele tá com a mão toda fraturada, tá com um rombo deste tamanho na mão. Bicho, mas tá lá pegando peso, tá. Podia fazer uma coisinha mais verídica, não custava nada, né? Por favor. Aí, de repente, chateada estava a Maia, porque não foi escolhida, né? Porque ela super acreditava que ia ser escolhida, né? Já que ela era a fodona lá do negócio todo. Aí querem mostrar ali também um pouco sobre a mãe dela, como a mãe dela trata, como a mãe dela é muito incisiva, como a mãe dela fica em cima, como a mãe dela fala que você não é nada, que se você não fizer isso é porque você não consegue, você precisa treinar mais, você precisa fazer isso. Olimpo, ele quer mostrar temas profundos de forma rasa. Aí não cola. A gente já viu séries querer fazer isso. E acaba. Porque você acaba olhando pra Olimpo e ela se torna uma série que simplesmente quer trazer temas em alta, mas não sabe como abordá-lo. E simplesmente só traz sexo de forma gratuita, explícita, sem justificativa nenhuma, sem nem porquê, nem para quê. Quis imitar a Elite, mas ficou só no quis, porque realmente aquele quê de diferente que a Elite trouxe nas suas 3 primeiras temporadas, Olimpo, ela simplesmente jogou na sua primeira temporada no lixo. Isso com o quê? Com um roteiro extremamente fraco e incoerente, porque ele traz uma trama que, como eu falei, falta coesão narrativa, sabe? Com histórias que soam completamente desconexas e mal estruturadas. Personagens que tomam decisões contraditórias e pouco críveis. Isso faz com que prejudique o envolvimento emocional com o público, pelo menos pra mim, sim. Uma estética sobre substantividade. A série, ela prioriza muito a estética sensual apelativa, com câmeras focadas nos corpos e em cenas de sexo muito explícita, enquanto o enredo, que deveria ser o cume e o alicerce, fica de lado. Nota-se que a promoção da série, ela foi completamente voltada para o aspecto erótico, mas na prática o resultado final ele decepciona, porque ele entrega um conteúdo completamente vazio. Se a gente for pegar ali, como eu falei, e comparar Olimpo com Elite, a gente vai ver que foi, como eu disse, uma sósia, mas muito mal feita. Porque não teve o carisma de Elite, não teve o ritmo, não teve o pulso de narrativa que trouxe aquela coisa original nas primeiras temporadas de Elite. Foi simplesmente uma tentativa pífia de replicar uma forma que deu certo, mas que faltou simplesmente a autoria própria, com resultados muito genéricos, com personagens muito rasos, sem explicações, interpretações completamente artificiais, e a maior parte do elenco é vista como superficial, porque você não tem aquele personagem que te cative. A maior parte dos personagens, eles têm motivações bobas ou motivações não tão bem explicadas, com histórias que nem são tão baseadas assim. Para não dizer, não tanto, o único personagem que tem um alicerce ali de história para se desenvolver é o Rocky. Os outros, você fica meio que, oi, tudo bom? Pra onde foi? A Zoe e o Christian? Pelo amor de Deus. A Maia, ainda tem uma coisinha ali, porque bota ali aquela subvergente ali da mãe dela, é opressora. Mas o resto, pra mim, Olimpo, ele é uma total falta de identidade. Originalidade ali passou. É que eu acho que hoje a gente tá vivendo essa sensação persistente de uma fórmula reciclada que deu certo em um lado e que vai dar certo no outro. Mas aí você apenas traz o quê? Série nova, ruim e inconsistente. Porque a série, ela simplesmente não consegue criar uma voz própria, porque ela parece mais uma variação adolescente do mesmo streaming do que uma proposta autônoma. No fim das contas, Olimpo é aquele tipo de série que vai gritar bem na tua cara: olha pra mim, eu tô aqui, com tanta força que você quase acredita que tem algo ali importante a se dizer, mas fica só no quase, bem no quase, porque ela quer parecer intensa, provocadora, cheia de camadas, mas basta 2 episódios para você perceber que por debaixo de maquiagem carregada e dos diálogos forçados e vazios, não tem mais do que poses dramáticas e conflitos
completamente medíocres. Os personagens existem apenas para entregar frases de efeito, com dramas que surgem do nada e também desaparecem do nada na mesma velocidade. E as tentativas de ser profunda nem se fala, porque elas parecem mais uma paródia mal feita do que qualquer coisa genuína. Você para assistir e espera algo grandioso pela premissa cuja qual lhe foi entregue, mas tudo que vem é mais uma cena de tensão artificial, mais uma reviravolta previsível e mais um momento que se leva a sério demais sem ter dado nenhum trabalho de construir nada antes. Na verdade, Olimpo queria ser ousada, mas acabou sendo apenas barulhenta e muito chata. E é isso, rapazes. Se vocês gostam de vídeos como esse, muito obrigado por me acompanhar até o final. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam da série Olimpo. Se vocês têm um pouco da mesma visão que a minha, se vocês amaram, me conta porque eu quero saber de tudo. Não esquece também de compartilhar para todo mundo. Ativa o sininho das notificações para sempre que tiver vídeo como este, você saber e vir aqui acompanhar. E é isso, galera. Mais uma vez, meu muito obrigado. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço no meu lugar do mundo e tchau!